Minha cunhada trouxe meu ex-namorado como acompanhante para o meu casamento, mas o karma se encarregou de tudo quando o namorado dela chegou e a humilhou na frente de todos. Isso aconteceu há 2 semanas e eu ainda não consigo acreditar. Eu, com 29 anos, me casei recentemente com meu marido de 30, que é incrível para mim, é o amor da minha vida e o primeiro homem em quem realmente confiei depois de uma experiência horrível com meu ex, mas já chego lá. Primeiro vamos esclarecer algo. A irmã do meu marido, de 34 anos, nunca me agradou. Não sei qual é o problema dela, mas desde o primeiro dia ela teve uma atitude que deixava claro que não nos daríamos bem. Honestamente, acho que ela é a rainha dos comentários passivo-agressivos. Ela é muito boa nisso. Ela adorava dizer coisas como que eu estava surpreendentemente bem para alguém que não cresceu em uma família abastada, ou que eu era muito inteligente, o que era bom porque minha aparência não me levaria a lugar nenhum. Então sim, definitivamente nunca gostei dela. Ela está sempre criando drama, seja fofocando sobre mim com outros membros da família ou me lançando indiretas sempre que tem oportunidade. Meu marido sempre me defendeu e eu também disse a ela em muitas ocasiões para parar com as bobagens, mas ela apenas fazia beicinho, parava por um tempo e voltava a fazer o mesmo. Em um ponto seus comentários não me incomodavam mais porque no final das contas ela parecia uma criança pequena que só falava coisas e ninguém parecia se importar em prestar atenção. Além disso, eu estava segura da minha relação com meu marido, então as palavras dela nunca me fizeram sentir insegura em relação a ele. Infelizmente não importava o quanto eu tentasse ignorar seus comentários, as coisas pioraram quando meu marido e eu ficamos noivos. Não convidei minha cunhada para me ajudar de forma alguma com o meu casamento, mas mesmo assim ela parecia fazer parte do comitê organizador da festa, que tinha apenas um membro. Ela. Não importava que ninguém tivesse pedido sua opinião, mas ela sempre tinha uma. Ela criticava minhas decisões, questionava tudo e fazia escândalos quando não conseguia o que queria. Sempre a lembravam gentilmente que eu não me importava com suas opiniões, mas isso não parecia atingi-la. Ela simplesmente continuava. Quando escolhi minha melhor amiga como minha dama de honra, ela teve um ataque porque disse que eu estava excluindo a família, o que era além do limite da loucura. Não importava que ela fosse família, eu não ia pedir a ela para ser minha dama de honra. A situação ficou tão ruim que finalmente gritei com ela com todo o ar que tinha nos meus pulmões, embora já houvesse ocasiões em que eu tivesse gritado para ela parar de incomodar porque ninguém estava pedindo sua opinião. Meu marido me apoiou totalmente, mas nem ele podia acreditar até onde ela estava disposta a chegar. Pensei que isso acabaria com os problemas com ela, mas eu deveria saber que não seria assim. O dia do casamento chegou e ela se atrasou, o que honestamente não me surpreendeu e até me alegrou porque sabia que ela traria drama assim que chegasse. Eu estava feliz por ter um pouco de tranquilidade antes que ela estragasse tudo, e não me enganei. Não tinha sido a favor de convidá-la, mas meus sogros pressionaram já que ela era irmã do meu noivo. Além disso, depois que eu gritei algumas verdades na cara dela, ela parecia um pouco mais domesticada, mas eu deveria saber que pessoas como minha cunhada não costumam ser domesticadas tão facilmente. Ela decidiu trazer meu ex-namorado do ensino médio como seu acompanhante. Para dar mais contexto, esse cara foi meu primeiro namorado e era muito abusivo a portas fechadas. O relacionamento terminou porque eu o peguei me traindo. Levei anos para reconstruir minha confiança depois desse relacionamento. Desde então só namorei uma pessoa, meu marido. Meu marido é tudo que meu ex não era: gentil, leal e solidário. Mas vê-lo no meu casamento foi como receber um soco no estômago. Consegui puxar minha cunhada de lado durante a recepção e perguntar o que ela estava pensando ao levar meu ex-namorado para o meu casamento. Ela levou na brincadeira e agiu como se não fosse grande coisa. Em seguida, com um sorriso arrogante, ela me disse que eu não deveria ter problemas com ele porque já deveria ter superado. Que se não fosse esse o caso, então eu não sei por que estava me casando com o irmão dela. Estava claro que ela o havia trazido apenas para me irritar. Meu marido queria expulsar os dois naquele momento, mas eu pedi que ele não fizesse isso. Algo em mim sabia que o karma tinha planos para eles, principalmente para minha cunhada. Uma hora depois do início da recepção, o namorado de longa data da minha cunhada apareceu. Meu marido o havia convidado como uma surpresa para ela. Eles estavam em um relacionamento à distância pelos últimos 2 anos devido ao trabalho dele. Meu marido pensou que seria um gesto gentil tê-lo ali já que ela não o via há meses. Não vou negar que fui mesquinho em deixar que o namorado da minha cunhada visse ela com meu ex, além de não sabermos que o relacionamento deles estava por um fio, embora não devesse nos surpreender. Quando ele entrou e a viu com meu ex, perdeu as estribeiras, pegou o microfone e chamou a atenção de todos. Decidiu que era o momento de expor minha cunhada como a pessoa horrível que ela era ali mesmo na frente de todos. Ele disse a todos que ela o estava traindo há meses. Disse que havia notado que ela estava se distanciando recentemente e decidiu entrar em suas contas de mídia social para ver o que estava acontecendo. Foi então que descobriu que ela estava enviando mensagens para vários homens, incluindo meu ex. Ele a chamou de mentirosa e manipuladora e disse que ela e meu ex mereciam um ao outro. Minha cunhada começou a chorar e implorou para que conversassem em particular, que precisava se explicar, mas o namorado dela não queria ouvir nada. Saiu do local furioso depois de literalmente jogar o microfone no chão. Quer dizer, se aquele microfone tivesse quebrado e ele me pedisse para pagar por ele, eu não teria nenhum problema com isso. Vamos lá. Estava sendo o melhor presente de casamento que eu poderia esperar. Por se isso não fosse suficiente, meu ex colocou mais lenha na fogueira dizendo em voz alta que não tinha ideia de que minha cunhada estava em um relacionamento. Todos os nossos convidados começaram a sussurrar e olhar para minha cunhada, e ela ficou completamente humilhada. Só faltava as pessoas se reunirem ao redor dela e começarem a apontar o dedo, mas isso não aconteceu. Como meu marido e eu já tínhamos tido o suficiente e precisávamos continuar com o casamento, pedimos à equipe do local que escoltasse
botasse minha cunhada e meu ex para fora da festa. O resto da noite foi bastante divertido, as pessoas falavam sobre isso e me perguntavam se eu estava bem, mas eu apenas dizia que o casamento tinha sido melhor do que eu poderia imaginar. É claro que não planejei humilhar minha cunhada, mas se ela tinha planos de arruinar meu casamento, ela teve uma surpresa. Desde então minha cunhada não para de me ligar e pedir para esclarecer as coisas para limpar seu nome, ou pelo menos que eu lhe dê a oportunidade de fazer isso sozinha. Ela diz que não sabia que o namorado iria e também pensa que eu armei uma armadilha convidando. Ela insiste que não tinha intenção de arruinar meu casamento e que eu levei as coisas longe demais ao ignorá-la. Tenho uma notícia para ela, não me arrependo nem um pouco. Ela quis brincar com fogo e acabou queimada, então pode ir se afogar em suas próprias lágrimas de crocodilo. Eu disse a ela que não é minha culpa que ela tenha traído o namorado ou que tenha levado meu ex para o casamento. Meu marido tentou fazer algo bom por ela e ela estragou tudo completamente, então não é meu problema. Ela levou meu ex para o meu casamento por pura maldade. Não é como se ela não conhecesse a história, porque eu sempre fui bastante aberta sobre meu passado com meu ex para quem me perguntasse, e tenho certeza de que ela ouviu a história pelo menos algumas vezes. Espero que tenham gostado da minha história de vingança. Não é como outras que li aqui onde as pessoas planejaram com antecedência para se vingar. Aqui eu apenas vi a oportunidade e aproveitei, mas espero que gostem. Atualização. Como alguns de vocês fizeram perguntas muito interessantes e muita coisa aconteceu desde minha publicação original, achei que era obrigada a fazer uma atualização para colocá-los a par, já que o drama não para quando você tem uma pessoa como minha cunhada em sua vida. Sim, meu marido tomou providências com a irmã dele depois do casamento. Ele está farto dela. Disse que ela não era mais bem-vinda em nossas vidas a menos que assumisse a responsabilidade real por suas ações e fizesse um pedido de desculpas sincero, não apenas para mim, mas também para todos que ela envolveu em seu desastre. Que fique claro que eu não quero um pedido de desculpas sincero dela neste momento. Estou pouco me importando com a minha cunhada, mas se meu marido precisa de um pedido de desculpas e quer continuar tendo ela em sua vida, bem, ele é livre para fazer isso, contanto que eu não tenha que ter nada a ver com ela. Mas é claro que minha cunhada não ia aceitar essa saída fácil. Não. Ela tentou argumentar que eu era quem estava sendo irracional e até me acusou de roubar o irmão dela. O que isso significa? Ela ainda afirmou que se eu não tivesse falado do meu ex-namorado na frente dela, ela nunca teria sabido dele. Sim, ela disse isso. Aparentemente minha história de como ele era abusivo comigo e como eu o descobri sendo infiel foi uma espécie de discurso de venda e ela comprou. Qualquer mulher se afastaria do meu ex o máximo que pudesse, mas ela achou que era uma boa ideia se aproximar. Meu marido ficou chocado com a cara de pau dela, eu nem tanto. Ele disse que não ia continuar alimentando o drama dela. Segundo ele, o relacionamento deles está terminado até que ela se comporte como uma adulta. Quanto aos pais deles, eles intervieram, mas não da forma que ela esperava. Depois de ouvir tudo que ela fez, os pais do meu marido estão furiosos com ela. Disseram que ela envergonhou toda a família e cortaram temporariamente a ajuda financeira que ela recebia. Ela trabalhava. Não é que seja completamente inútil, mas também não é como se seu trabalho pudesse pagar o estilo de vida que ela gosta. Então isso deve ter sido um golpe duro. Neste momento ela está dormindo nos sofás dos amigos porque seus pais se recusam a deixá-la voltar para casa e o aluguel dela foi a primeira coisa que ela teve que cortar para reduzir gastos. Obviamente minha cunhada está perdendo a cabeça. Ela está enchendo nossos telefones, o do meu marido e o meu, com mensagens de texto e mensagens de voz dizendo que arruinamos a vida dela, mas nós a bloqueamos e assim permanecerá por muito tempo. Ela não deve ter muitos amigos porque também não tentou entrar em contato com outros números. Alguns detalhes a mais sobre o meu casamento. Muitas das pessoas que compareceram à festa, especialmente do meu lado, sabiam quem era meu ex-namorado e como ele me tratou. Minha cunhada já estava recebendo olhares por tê-lo levado. Na verdade, minha dama de honra, minha melhor amiga, até me perguntou se eu queria que ela expulsasse minha cunhada e seu acompanhante. Eu disse que não, que isso teria estragado tudo. Eu sei que algumas pessoas pensam que o drama pode arruinar um casamento, mas longe de ter feito isso, na minha opinião, melhorou. Não sou do tipo que pensa que tudo deve ser perfeito. Além disso, se meu ex tivesse tentado algo comigo, como fazia quando ainda éramos namorados, ele teria percebido que havia alguns familiares que não estavam muito felizes com ele. Devo dizer que ele teve sorte ou foi inteligente porque se manteve quieto e sem dizer muito durante a maior parte do casamento. Poderia ter sido um bom presente expulsá-lo dali, mas como eu disse, não me importo que o casamento não tenha saído perfeito. Também recebi muitas perguntas sobre como meu marido se sentiu confortável com o fato de que o único outro homem com quem eu saí estava em nosso casamento. Deixem-me dizer-lhes, ele não estava. Ele odiava que meu ex-lixo estivesse lá, mas era uma das pessoas que provavelmente estava esperando que ele dissesse algo para ter a desculpa de expulsá-lo de forma pouco amigável. Ele sempre teve vontade de dar o que ele merece. Alguns dias após o casamento, o namorado da minha cunhada enviou uma mensagem ao meu marido. Ele se desculpou por ter causado uma cena. Disse que se sentia péssimo com a forma como as coisas aconteceram, mas afirmou que não podia ficar calado depois de vê-la com meu ex. Meu marido disse que não o culpava por expor quem ela realmente era e que estava aliviado por usar nosso casamento para desmascarar a cunhada não ter sido um problema. Durante essa conversa, o namorado da minha cunhada revelou ainda mais coisas sobre ela. Ele disse que vinha suspeitando dela há meses porque ela estava se afastando dele. Eles mantinham um relacionamento à distância nos últimos 2 anos e nos últimos 4 meses o comportamento dela mudou completamente. Ela parou de atender suas chamadas regularmente. Se mostrou evasiva sobre seus planos e inventou desculpas para evitar vê-lo sempre que ele sugeria visitá-la. Foi então
então que ele decidiu investigar, ele conseguiu acessar as contas de redes sociais dela e o que encontrou foi uma loucura. Ela não só estava trocando mensagens com meu ex, como também conversava com vários outros homens. Não está claro se ela estava saindo com todos eles, mas definitivamente os entretinha pelas costas do namorado. Ele também descobriu que ela havia reatado com meu ex há mais de um ano e que estava o vendo em segredo desde então. Não acho que ela quisesse que todos soubessem que estava saindo com ele quando levou ao nosso casamento. Ela só queria me incomodar e arruinar meu dia, mas o namorado dela chegou e a expôs exatamente como ela era. A situação ficou ainda pior para ela. O namorado revelou que ela estava usando o dinheiro que ele enviava, o que explica por que sua vida desmoronou. Ela mentiu dizendo que precisava de apoio financeiro para pagar contas e outras despesas, mas na verdade gastava o dinheiro consigo mesma e aparentemente também o usava para sair com outros homens. Curiosamente, pelo menos ela não fazia os outros homens pagarem tudo. Agora ele está tomando medidas legais para recuperar parte do dinheiro que ela usou indevidamente. Ele tem mais do que provas suficientes, como mensagens de texto em que ela pedia dinheiro para pagar contas enquanto, nos chats com os outros homens, falava outra coisa. Quanto ao meu ex, ele tem rondado nas redes sociais e até tentou me contatar. Eu o bloqueei imediatamente, mas saber que ele está por aí tentando causar problemas é inquietante. O namorado da minha cunhada nos contou que meu ex o contatou insistindo que não sabia que ela estava em um relacionamento e afirmando que foi ela quem deu o primeiro passo. Meu ex disse que se sentiu traído por toda a situação. Se isso é verdade ou não, honestamente não importa. Ele já não é meu problema, muito menos como minha cunhada se sente. Ela ainda acredita que armamos uma cilada ao convidar o namorado dela, o que não é totalmente verdade. Meu marido convidou como uma surpresa porque pensava que eles estavam em um relacionamento feliz e comprometido, mas quando vimos que não era o caso, talvez tenhamos armado uma cilada entre aspas. No entanto, tecnicamente deixamos tudo seguir seu curso natural. Poderíamos tê-lo expulsado e impedido que o namorado descobrisse o que aconteceu, mas nesse caso teríamos que explicar por que ela não estava lá. E também havia os convidados que sabiam com quem ela tinha ido e poderiam contar a verdade. Por fim, o próprio namorado já sabia que ela o traía, então não acredito que isso mudaria muito as coisas. Não acho que armamos uma cilada de fato. Meu marido só queria fazer algo bom por ela porque é o tipo de pessoa que gosta de fazer o bem, mas a própria cunhada arruinou tudo. Além disso, ela tem inventado todo tipo de histórias para amigos em comum dizendo que planejei arruinar a vida dela e que suas ações foram exageradas. No entanto, a família dela não acredita nisso. Eles estão tão cansados dela quanto eu. A mãe do meu marido nos contou que recentemente minha cunhada causou problemas em uma reunião familiar brigando com o irmão mais novo do meu marido. Parece que ela os acusou de se voltarem contra ela e exigiu que convencessem meu marido a perdoá-la. E quando isso não funcionou, ela saiu furiosa e não tem tido contato com eles desde então. Nem é a primeira vez que ela cruza a linha com a família. Há alguns meses pediu dinheiro emprestado aos pais alegando que era para consertos no carro, mas depois descobriram que ela gastou o dinheiro em um dia de spa. Ela também teve um conflito com o primo depois de espalhar boatos sobre o relacionamento dele. É como se ela vivesse para criar caos e drama. Fico aliviada que todo o caos que ela causou finalmente tenha retornado para ela e que ela tenha provado do próprio veneno. Talvez seja ajuda do karma, mas não é como se ela tivesse dificultado muito as coisas. Atualização 2. Alguns dias depois da minha última publicação, a irmã do meu marido colocou uma daquelas placas de vende-se no jardim da frente da minha casa, mas em vez de vender a casa, a mensagem dizia que ela não tinha intenção de arruinar meu casamento e não queria me machucar, e depois terminava dizendo para eu ligar para ela. Por sorte a placa estava virada para minha casa, então não acho que muitas pessoas no bairro tenham visto. Assim que a vi, atirei. Na semana seguinte descobri que ela tinha levado seu ataque de fúria para o Facebook, talvez porque estava brava por eu não ter ligado. Ela publicou uma longa mensagem onde basicamente me acusava de ser uma interesseira manipuladora que afastou o irmão dela da família. Ela ainda afirmou que eu era obcecada pelo meu ex e que eu mesmo convidei para o casamento. Essa parte em particular me fez rir porque todos que estavam no casamento sabem o quão ridículo isso é. Felizmente a maioria dos nossos amigos e familiares não engoliu a história dela. As pessoas estavam desmentindo ela nos comentários, a chamando de mentirosa. Alguns até me enviaram mensagens privadas para dizer que me apoiavam, as quais agradeci. Meu marido e eu decidimos não nos envolver publicamente. Pensamos que era melhor deixar que ela cavasse sua própria cova e não dar a ela a atenção que ela claramente queria. Enquanto isso, o ex-namorado dela nos manteve informados sobre sua batalha legal contra ela. Ele está processando ela por uma grande quantia em dinheiro. Aparentemente ele tinha dado a ela acesso à sua conta bancária porque ela estava passando por dificuldades e ele queria ajudá-la. Ele só tinha dado acesso para que ela usasse quando realmente precisasse. Mas depois de revisar seus extratos descobriu que ela estava usando dinheiro para financiar viagens com meu ex. E segundo meu ex, essas viagens sempre foram sugeridas pela minha cunhada que insistia em mimá-lo. Agora ela está em sérios problemas financeiros. Ela está implorando para que ele retire o processo, que ela devolverá o dinheiro quando puder, mas ele disse que não confia nela para fazer isso, o que faz todo o sentido do mundo. Por enquanto meu marido e eu estamos nos concentrando em nós mesmos e tentando deixar tudo para trás, não queremos continuar alimentando as bobagens dela e que as coisas continuem se intensificando. Bem,
Poderia servir para ela passar algumas horas em uma cela se ela tentar algo grave, mas se ela parar de incomodar, também pode ser bem-vinda. Qualquer resultado me parece magnífico, mas se ela preferir a primeira opção, bem, nós a daremos. Quanto ao ex-namorado dela, estamos apoiando ele no que pudermos. Ele não merece tudo o que ela fez ele passar e esperamos que ele consiga algum encerramento com o processo contra ela. É o que ela merece pelo menos. Isso é tudo por agora. Vou mantê-los informados se algo mais acontecer, mas honestamente espero que esta seja a última vez que ouvimos falar dela por um tempo. Obrigado novamente por todo o apoio. Vocês foram incríveis durante toda essa pesadelo. Atualização 3. Já faz um tempo, uns meses desde minha última atualização e as coisas só se intensificaram. Primeiro, as coisas mais importantes. A vida da minha cunhada se tornou um completo desastre. É como se tudo que ela fez aos outros tivesse voltado para ela em dobro. Não éramos os únicos a quem ela incomodava com suas coisas, mas agora todos se voltaram contra ela. A última vez que soube dela ela tinha perdido praticamente tudo. Só para recapitular, meu ex-namorado a deixou logo depois do fiasco do casamento. Ele diz que fez isso porque se sentiu enganado por ela, mas conhecendo meu e era o dinheiro que o motivava. Agora ela está completamente sozinha e como era de se esperar ainda culpa meio mundo por seus problemas, incluindo meu marido e eu, mas principalmente eu. Sobre o processo, ele ainda está em andamento, mas as coisas pioraram para ela. O ex-namorado está seguindo em frente com o caso e não parece que as coisas vão melhorar para ela. Quer dizer, ela estava literalmente pegando o dinheiro dele para usar com outros homens. O ex dela não vai descansar até deixá-la sem nada, pelo menos é o que eu faria. Além de pegar dinheiro da conta dele e usar para mimar outro homem, minha cunhada também acumulou despesas em cartões de crédito no nome do ex-namorado. Ele está processando ela não apenas pelo dinheiro que ela deve, mas também pelos danos emocionais que ela causou. Acho que se chama alienação de afeto, segundo o que conversei com pessoas que sabem mais do que eu sobre esses assuntos. É uma ação um pouco mais difícil de provar e que as pessoas geralmente não ganham nesses casos, mas se o ex-namorado dela quer ir até o fim, que vá. Só o processo por roubar dinheiro já é bastante importante, então está claro que ela enfrentará consequências por suas ações. Ela pode até acabar declarando falência e existe a possibilidade de que ela enfrente acusações criminais. O ex-namorado dela está confiante de que mais cedo ou mais tarde ela terá que pagar, ou pelo menos é o que o advogado dele disse. O mais frustrante é que ela não reconheceu nem uma única vez que tudo isso foi culpa dela mesma. Eu sei que ela está tentando manipular a narrativa e provavelmente tentando se sentir melhor com o desastre em que está. Mas restam poucas pessoas para culpar e poucas que podem acreditar nela. Recebi algumas mensagens de amigos e familiares me dizendo que ouviram as histórias dela e que não acreditam em uma palavra do que ela diz. Muitos até me incentivaram a responder ou a dizer algo, mas honestamente, eu não me importo mais. Como eu disse, ela é apenas uma criança pequena fazendo birra neste momento. Todos sabem que ela está mentindo e buscando atenção, então realmente não há necessidade de eu dizer nada. Ela tentou convencer os pais dela a deixá-la voltar para casa, mas quando eles se recusaram ela os acusou de abandoná-la e de escolher meu marido em vez dela. Para ela, meu marido é o filho de ouro e é por isso que eles estão deixando ela de lado. Não sou especialista, mas geralmente os filhos de ouro costumam ser disfuncionais, e meu marido não é. Se eu tivesse que dizer, é ela quem está sendo disfuncional. Os pais dela também estão completamente fartos dela. Eles a expulsaram quando ela apareceu na casa deles implorando por dinheiro e deixaram claro que não a apoiarão mais, a menos que ela assuma o que fez e se comprometa a mudar de vida de verdade. Se eu for completamente honesta, neste momento não acho que isso seja possível. Como você muda a personalidade e a vida da minha cunhada e a transforma em alguém que realmente possa funcionar em sociedade? Devem existir casos assim, mas não sei se minha cunhada pode ser um deles. Neste ponto eu até ficaria feliz se ela conseguisse. Nunca desejei mal a ela, mas quando você aperta os botões errados em outra pessoa pode despertar o pior dela. O bom de tudo isso é que meu marido e eu temos pouco tempo de casados, mas com minha cunhada é como se tivéssemos experimentado 10 anos em pouco tempo. Que teste para saber se um casamento vai funcionar. Se sobrevivemos ao furacão cunhada, acho que podemos sobreviver a qualquer coisa. Não posso agradecer o suficiente por tudo que vocês fizeram por mim com seus comentários através de todas essas publicações. Não sei se esta será a última, provavelmente haverá mais uma quando terminar o julgamento do ex-namorado dela, mas eu estava pensando nisso agora e quero aproveitar para dizer a vocês. Atualização 4. É hora da atualização sobre o processo do ex-namorado da minha cunhada. Não quero perder tempo com o resultado porque imagino que vocês já saibam, mas o ex-namorado dela ganhou. De qualquer forma, essa vitória tem algumas ressalvas. Para começar, ele não conseguiu ganhar a ação por alienação de afeto, mas isso estava claro desde o início. Suponho que o ex dele continuou o processo só para desgastá-la. Quanto ao processo pelo dinheiro, esse ele ganhou, mas a ressalva está relacionada ao fato de que ele não recuperou todo o dinheiro e não sei se vai recuperar. Parte do dinheiro que ela pegou das contas ou dos cartões de crédito dele foi usado em despesas necessárias, então tecnicamente minha cunhada tinha permissão para usá-lo. O que ela tem que devolver é o dinheiro usado em seus gastos extras, por assim dizer. Não eram gastos exorbitantes já que não eram encontros ou viagens de luxo, mas uma escapada de fim de semana aqui, outra escapada de fim de semana ali, e o valor total aumenta. No início o ex-namorado dela não quis nos dizer quanto era, mas finalmente contou ao meu marido, e estamos falando de mais de $5.000. Minha cunhada entrou com um pedido de falência e ele foi concedido porque basicamente ela não tinha como pagar tudo, o que torna mais difícil para o ex-namorado dela recuperar seu dinheiro. No entanto,
A falência não é tão boa quanto parece. É verdade que agora os credores dela não podem cobrar o dinheiro, mas ao mesmo tempo ela foi obrigada a vender seu carro, que era o único bem que ela tinha. Por um lado, ela se livrou das dívidas, mas por outro, minha cunhada não ficou com nada. Se não fosse por uma amiga que está deixando ela dormir em sua casa, ela não teria onde morar. Ela não tem nada em seu nome e não terá por muito tempo. Nem mesmo os pais dela querem vê-la neste momento. O ex-namorado dela ainda tem a possibilidade de tentar reverter a falência para poder receber seu dinheiro, mas mesmo que consiga, não há nada a tirar dela porque ela não tem nada. Aprendi muito sobre esses assuntos ultimamente. Às vezes digo que poderia seguir carreira em finanças, mas é tão chato que eu não faria isso. Além disso, isso é apenas uma pequena parte de tudo. Para terminar, a menos que o ex-namorado dela decida ir atrás de algo mais, e ainda estamos em contato com ele, quando algo acontecer, será por causa da minha cunhada, está claro. Talvez eu faça outra atualização caso isso aconteça. Se não, acho que esta será nossa despedida. Vou sentir falta de vocês.